Meus queridos, amados irmãos, amigos que nos acompanham aqui pelo YouTube, este é o nosso canal de resumos das lições bíblicas da Escola Dominical, lições da CPAD. Estamos estudando sobre o avivamento e hoje é a lição de número 6, que trata do avivamento no ministério de Pedro. Você que ainda não assistiu um dos nossos resumos, você clicar no nome que aparece aqui embaixo do vídeo, vai estar os nossos resumos ali para que você possa acompanhar. E se você não é inscrito e quiser se inscrever também, semanalmente, Deus permitindo, nós postamos aqui um resumo das aulas que nós ministramos aos domingos na Escola Bíblica Dominical. O avivamento do ministério de Pedro, essa lição, a leitura bíblica, ela está em Atos Apóstolo, capítulo 2, versículo 14 ao versículo de número 18. Está relacionada com a mensagem que Pedro prega após o Pentecoste, que ocorreu ali no capítulo 2, tem um relato histórico. Então, essa lição, nós vamos estar dando um destaque à vida de Pedro antes e depois dele ser regenerado, dele ser revestido com o poder do alto. E Deus usá-lo como instrumento para que o Evangelho seja anunciado aos judeus e também aos gentios. Então, o nosso primeiro tópico fala sobre as duas atitudes de Pedro. Nós vamos entender que Pedro, ele era um pescador. E lendo os textos do Evangelho, Pedro tinha um barco, tinha uma casa em Cafarnaum. Apesar dele ser natural de Betsaida, né, que significa a casa do peixe, nós vamos ver que ele muda para Cafarnaum e ali ele tem uma companhia de pesca. Então Pedro, ele era uma pessoa de uma classe média, embora a região da Galileia fosse menosprezada pelos religiosos ali de Jerusalém, mas ele tinha casa, tinha uma companhia de pesca, e ele foi levado até Jesus pelo seu irmão André, que era discípulo de João. Nesse primeiro encontro que ele tem com Jesus, nós vamos ver que Jesus muda o seu nome e chama ele de Cefas. Então o nome dele é Simão. É um diminutivo da palavra, do nome Simeão, que foi um nome dado por Leia, ou Lia, né, para um dos seus filhos, né, que Deus ouviu a sua oração e ela teve um filho e colocou o nome de Simeão. Então Simeão é um nome hebraico, e nós vamos ver que Jesus chama ele de Cefas, que significa pequena pedra. E esse nome em aramaico, Cefa, tem o mesmo significado do nome grego Pedro, que é pedregulho, pedra, fragmento de pedra. Então Jesus muda o seu nome, mas nós vamos ver que Pedro não se deixou levar ali por esse primeiro encontro. Nós vamos ver que quando ele está pescando, passa a noite toda pescando, ele não apanha nada. E aí onde Jesus utiliza o seu barco para ensinar a palavra, e após chama-o para que ele fosse
ali ao mar da Galileia, ao alto mar, né? No caso, o mar da Galileia, na verdade, é um lago, mas chamado de mar, naquele contexto antigo. Nós vamos ver que ali ocorre a pesca maravilhosa. Então Pedro, como muitos judeus, eram levados por sinais. Nós vamos ver que ali Jesus fala que ele seria pescador de homens. E ele ali começa a seguir a Jesus. Jesus escolhe Pedro como um dos seus discípulos, dos 12 mais íntimos. E nós vamos ver que Pedro, embora andasse com Jesus, Pedro não era convertido. Nós vamos encontrar essa expressão lá em Lucas, (22, 32), nós vamos ver que Jesus, ele comenta, né, que Pedro, após ele se convertesse, ele haveria de ser um instrumento para ajudar os seus irmãos, no caso, os demais apóstolos. Então nós vamos ver que Pedro, ele segue a Cristo, mas Pedro, ele era inconstante, não tinha firmeza, né? O nosso comentador no primeiro tópico, ele comenta, né, sobre Pedro antes do Pentecoste, duas das suas atitudes. Quando Jesus pergunta para os apóstolos o que as pessoas diziam quem Jesus era, nós vamos ver que os discípulos vão dizer, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, alguns Jeremias, e tem aqueles que falam que é algum dos profetas. Nós vamos ver que Pedro, ele traz uma declaração dizendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro reconhece em Jesus o que? O Messias, o ungido de Deus. E Jesus vai dizer para Pedro ali que ele não foi a carne que trouxe essa revelação, mas foi o próprio Deus que deu a Pedro o que? Esse entendimento, essa visão, essa definição de que Jesus é um ungido do Pai. Então nós vamos ver que Pedro fica maravilhado ali diante dos discípulos. Mas em outra oportunidade, nós vamos ver que Jesus, quando ele diz que estaria indo para Jerusalém e ali ele seria morto, nós vamos ver que Pedro, ele toma ali à frente, né? E fala que o Senhor tem compaixão que isso não venha acontecer de modo algum. Então, embora Pedro vivesse com Jesus ali cerca de 3 anos, Jesus se ensinasse, falasse da sua morte, mas nós vamos ver Pedro agora sendo usado pelo próprio diabo. Então, de pouca firmeza. Mais atrás foi usado por Deus, mas agora o próprio Jesus disse, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então nós vamos ver Pedro aqui uma pessoa dúbia, uma pessoa, um vacilão, que na verdade não tinha submetido totalmente à vontade de Deus. E quando Jesus fala da sua morte, nós vamos ver que Pedro, ele vai dizer, né, Jesus quando fala da sua morte, fala que o pastor será ferido e os seus discípulos vão fugirem, né? Pedro vai dizer, olha, que tal coisa não aconteça, porque eu jamais te negarei, até mesmo morrerei por ti. Então Jesus disse, olha, ainda antes que o galo cante, tu me negarás o que? 3 vezes, né? E nós vamos ver, né, Pedro, quando Jesus ele é preso, nós vamos ver que ele tenta acompanhar Jesus de longe, e nós vamos ver que ele vai negar Jesus por 3 vezes. Além de ter essa inconstância, Pedro era um homem de pouco coração.
era um homem de um temperamento muito forte, e nós vamos ver que Jesus precisou tratar com Pedro, porque quando Pedro nega Jesus, ele sai desesperadamente. Nós vamos ver que quando Jesus ressuscita, lá em Marcos, nós vamos dizer que é bem específico a mensagem para as mulheres, para entregar para os apóstolos, dizendo que diga a Pedro e aos demais apóstolos que eles deveriam o quê? Irem até a Galileia. Então nós vamos ver que mesmo Pedro tendo praticado, um pecado, nós vamos ver que Jesus, ele é misericordioso, está sempre pronto para tratar com cada um de nós. Se nós errarmos, cometemos algumas transgressões, nós vamos ver que ele é misericordioso e cheio de compaixão para nos perdoar se nós nos arrependemos de todas as nossas falhas, os nossos erros. Então nós vamos ver que ele manda avisar Pedro, que Pedro, embora tenha negado a Cristo, Jesus ainda contava com ele. Jesus ainda continuava o amando. Lá em João capítulo 20, nós vamos ver que quando Jesus ele aparece, encontra com os discípulos, nós vamos ver que Jesus vai soprar sobre os discípulos, lá em João 20, 22, para que eles recebam o Espírito Santo. Nós vamos ver ali que eles serão regenerados. Jesus vai passar ainda alguns dias com eles, 40 dias Jesus após a sua ressurreição. Jesus passa com seus discípulos dando instrução ali, falando para ele o propósito da sua morte, da sua missão. E nós vamos ver que Jesus dá uma orientação para eles, para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder do alto. Então antes nós temos um Pedro que segue a Cristo, um homem que ainda não era totalmente convertido, mas que agora foi regenerado pelo Espírito Santo. E nós vamos ver que em Atos, após a ascensão de Jesus, Pedro se transforma em um homem de oração, em um homem que busca, um homem que aprofunda a sua comunhão com Jesus. Mais na frente, Pedro vai escrever 2 cartas, Uma das cartas, a primeira carta, Pedro vai falar sobre a humildade e a submissão a Deus diante das tribulações. E na segunda carta ele vai lembrar que nós devemos nos aprofundar no conhecimento de Deus, da sua palavra, no conhecimento de Jesus. E Pedro, após ser regenerado, nós vamos ver que agora ele toma a frente, estão orando, cerca de 120 irmãos ali no cenáculo orando, aonde eles serão impactados pela manifestação do poder do Espírito Santo que vai descer sobre eles. E o tópico 2 fala sobre isso, dessa manifestação do Espírito que desce sobre os discípulos. Nós vamos ver que aquele homem acanhado, que antes havia negado a Cristo para uma serva, para uma mulher, depois para um grupo de pessoas, nós vamos ver que agora, diante de uma multidão, que eles estavam curiosos, perguntando o que é isso que está acontecendo, nós vamos ver que Pedro agora, revestido do poder do alto, regenerado, transformado, nós vamos ver que Pedro vai tomar a palavra e vai usar o quê? Uma mensagem profetizada pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus haveria de derramar o quê? Do seu Espírito sobre toda a carne. Nós vamos ver que essa pregação de Pedro tem um impacto grande, porque cerca de 3.000 almas vão se converter. E essas almas serão batizadas e vão agregar a igreja. Então nós vamos ver que após o quê? O revestimento do poder que eles recebem ali no cenáculo, nós vamos ver Pedro se torna o quê? Um homem ousado. Nós vamos ver que Pedro é manifestado nele agora o que? O fruto do Espírito. Aquele homem de temperamento
forte, sanguíneo, nós vamos ver que agora é moldado, é controlado pelo Espírito Santo. Aquele homem que durante ali no Getsemane, onde Jesus por 3 vezes vai até eles estão dormindo, não estão orando, agora se transforma em um homem de oração. E numa desses momentos de oração, às 3 horas da tarde, nós vamos ver que quando chega ali em um dos portões de acesso ao templo, nós vamos ver que haverá o que é a cura de um coxo, onde Pedro vai pregar para uma multidão. E nós vamos ver que o registro ali em Atos capítulo 4, nós vamos ver que agora a igreja está com cerca de 5.000 almas que haviam se decidido através de Cristo. Então, Pedro se torna o que? Um homem avivado, um homem temente a Deus, um homem de oração, um homem que foi totalmente moldado pelo Espírito Santo. Então, Pedro se converte. Então, conversão envolve o que? Arrependimento, mudança de atitude e também compromisso com a obra de Deus, com a sua palavra. Porque nós temos algumas pessoas que até mesmo buscam o batismo com o Espírito Santo, são batizados, mas eles não se envolvem com a obra, não são compromissados com a verdade do Evangelho, de estar pregando o que? A palavra. Mas nós vamos ver que Pedro nos dá o que? Esse exemplo de uma pessoa avivada é uma pessoa que fala de Jesus, é uma pessoa que tem intimidade com o Pai, é uma pessoa que vai anunciar. Pedro, após o anúncio da palavra de Deus, ali de levar o Evangelho a muitas pessoas ali em Jerusalém, Pedro leva o que? Um avivamento para Lídia e também para a cidade de Sarona. Está lá em Atos 9:35. Muitas pessoas vão se converter através da pregação de Pedro. Pedro também chega em Jope. Em Jope, novamente, Deus vai operar na vida de Pedro e grande quantidade de pessoas vão se converter ali ao Evangelho, a pessoa bendita de Jesus. E até mesmo um gentil lá de Cesareia, chamado Cornélio, vai ter uma visão e Pedro vai pregar o Evangelho lá em Cesareia, aonde muitos gentios eles serão impactados pelo poder da palavra, pelo Evangelho de Cristo. E no terceiro item, nós vamos ver que nosso comentador diz: a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. Então o Senhor Jesus, ele preveniu, que antes da sua volta haveria falta de fé. E aí vem a pergunta reveladora de Cristo: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então nós vamos ver que a falta de avivamento leva ao aumento da iniquidade. Então nós vamos ver que nós estamos vivendo últimos dias. Porventura achará fé? Então nós vamos ver, meus irmãos, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a igreja avivada é aquela que prega a palavra, é aquela que anuncia a verdade do evangelho genuíno, não o evangelho materialista ou o evangelho hedonista que nós ouvimos em alguns lugares. Mas não só leva o evangelho, mas é uma igreja que é comprometida com a obediência do Evangelho de Cristo. É uma igreja que não somente prega, mas é uma igreja que vive essa verdade, que pratica essa verdade. Então as pessoas só irão se converter através do Evangelho de Cristo. E nós, como mensageiros do Evangelho de Cristo, precisamos viver essa verdade. Essa verdade. Então, a característica dos tempos finais, o fim dos tempos,
é marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Então, nesse sentido, que Paulo fala de tempos trabalhosos, mas a igreja, ela precisa permanecer avivada, aguardando a vinda de Cristo e anunciando o Evangelho, porque a igreja será arrebatada e somente os crentes avivados vão subir. O nosso comentador comenta aqui, dá ênfase na parábola das 10 virgens. Nós vamos ver que as 10 estavam no mesmo lugar, as 10 aparentemente eram iguais, mas a diferença é que algumas tinham azeite na lamparina e outras não tinham. Até tiveram no início, foram tocados, movidos pelo Espírito, mas perderam essa intimidade. Nós vamos ver que quando o noivo veio, 5 eram prudentes, tinham azeite, mantiveram a chama acesa do Espírito Santo dentro do seu coração e por isso foram levadas pelo noivo. Então, a grande verdade dessa lição aqui é, sem dúvida, que o apóstolo Pedro é um modelo de vida de uma pessoa avivada pelo poder do Espírito Santo. Então, que Deus nos ajude, que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça e que as nossas vestes sejam brancas, como diz lá em Eclesiastes. Então, que nós sejamos avivados, sejamos movidos, tocados, guiados pelo Espírito Santo. Então, essa é o resumo da nossa aula. Se você curtiu, você gostou, deixa um like aí para nos ajudar no nosso canal, o joinha aí embaixo. E até um próximo encontro, uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Nós estaremos juntos novamente aqui com mais um resumo de uma lição. Deus vos abençoe.